Olá, pessoal! Bom dia a todos vocês. Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Para vocês que não me conhecem, eu sou o professor Luciano Duque, criador do canal da Universidade da Elétrica, e a nossa aula de hoje é a corrente de curto-circuito em uma estação, em uma subestação. Nós vamos calcular a corrente de curto-circuito em uma subestação utilizando o método simplificado. Então, eu não vou fazer muita conta. Eu vou utilizar um método simplificado para calcular a corrente de curto-circuito em uma determinada subestação. Veja agora como nós faremos esse cálculo. A corrente de curto-circuito em uma subestação, vamos calculá-la usando um método simplificado e rápido. Bom, o grande problema do curto-circuito é o que vocês estão observando nessas três figuras. Veja vocês que nessa primeira figura nós temos o curto-circuito acontecendo nesse ponto, ou seja, o curto-circuito acontecendo quando a tensão está nesse pico aqui. O formato da corrente é esse aqui, tracejado. Essa é a corrente, ok? Nessa outra figura, o curto-circuito, ele aconteceu no pico da tensão, nesse ponto aqui. Olha como ficou a minha corrente de curto-circuito, certo? E nesse terceiro exemplo, a corrente de curto-circuito, ou seja, o curto-circuito, não ocorreu no pico, ocorreu aqui, um pouquinho abaixo do pico. Olha como ficou a minha corrente de curto-circuito naquele ponto. O que eu quero que vocês entendam, através dessas três figuras, que o curto-circuito, a corrente de curto-circuito, a simetria dessa corrente de curto-circuito vai depender do instante e do ponto em que ocorreu o curto-circuito. Veja vocês que o curto-circuito, nesse primeiro caso, aconteceu aqui. Olha o tanto que a corrente de curto-circuito ela é simétrica. Aqui o curto-circuito já aconteceu no pico de tensão. Veja, aqui aconteceu no instante t igual a zero, olha. Aqui aconteceu no instante diferente de t igual a zero, no pico de tensão. Olha, o tanto que a minha corrente está assimétrica. Então, eu tenho assimetria aqui. Nesse ponto, eu tenho assimetria aqui, aqui e aqui. A minha corrente de curto-circuito é simétrica. Então, como a gente não sabe, é muito difícil de identificar um instante do curto-circuito e em que ponto ele vai acontecer da tensão, a gente pode estar utilizando um método simplificado, utilizando um fator multiplicativo da corrente de curto-circuito. Esse fator multiplicativo eu vou mostrar para vocês. Esse fator é o fator de assimetria. Então, esses três gráficos só mostrando a tensão, essa linha cheia, e aqui o instante em que aconteceu o curto-circuito. Aconteceu no instante t igual a zero. Olha o tanto que a minha corrente de curto-circuito ficou simétrica. Aqui, ela já aconteceu num instante diferente do instante t igual a zero. Aconteceu no pico da tensão. Olha o tanto que a minha corrente de curto-circuito ficou assimétrica. Aqui, ela não aconteceu no pico, ela aconteceu um pouquinho abaixo do pico. Olha como ficou a minha corrente. Ficou assimétrica aqui, e aqui tem uma certa simetria. Como eu não sei o ponto, eu posso utilizar no método simplificado de cálculo de corrente de curto-circuito para a subestação, eu posso encontrar um fator que a gente chama de fator de assimetria. Bom, no nosso exemplo, no método simplificado do cálculo de curto-circuito em uma subestação, nós vamos considerar apenas as impedâncias dos transformadores, tá? E vamos desprezar a resistência percentual do transformador ali, ou seja, vou considerar a impedância igual à reatância. Então, os parâmetros a serem considerados no nosso cálculo simplificado, que é a impedância do transformador em ohms, a impedância base do transformador, que é dada também, a impedância percentual do transformador, a tensão nominal no secundário do meu transformador, a potência aparente do transformador, a corrente nominal do transformador
E o que nós vamos calcular, que é o IK3, que eu chamei, que é a corrente trifásica de curto-circuito. IN é a corrente nominal do transformador, S é a potência do transformador. VN é a tensão nominal no secundário. Z% é a impedância percentual do transformador. ZB é a impedância de base, em porcentagem, e Z é a impedância do transformador. Esses parâmetros que nós vamos considerar para calcular IK3, sendo que esse é um método simplificado. Lembrando que no método simplificado, eu vou encontrar um valor X de corrente. Se eu utilizar o método completo, essa corrente no método mais completo, que vai ser visto em outra aula, a corrente será menor do que no método simplificado. O método simplificado te dá uma visão da corrente de curto-circuito na subestação. Bom, como se calcula a potência do transformador? Potência aparente, sistema trifásico, raiz de 3 vezes a corrente nominal do transformador vezes a tensão nominal, ou seja, a tensão nominal vezes a corrente nominal vezes raiz de 3. E a impedância base do transformador é a tensão nominal dividido por raiz de 3 vezes a corrente nominal. Essa é a impedância base. A impedância percentual é a impedância Z dividido por Z de base vezes 100, tá? E a impedância Z é Z em percentagem vezes a impedância base dividido por 100. Ou Z é igual à impedância base em porcentagem, impedância Z em porcentagem, tensão nominal ao quadrado dividido por S, que é a potência aparente do transformador, vezes 100. Então, aqui a gente tem várias formas. Eu tenho aqui como achar o ZB, que é a impedância base, que é VN, raiz de 3 e N. E tenho a impedância percentual, que é Z sobre ZB, já tem o ZB aqui, né? E tenho a impedância Z, que eu posso calcular como Z em porcentagem, que pode ser dado no catálogo do transformador. ZB é Z, porcentagem vezes ZB dividido por 100. Ou posso calcular como Z, a impedância é Z%, Vn ao quadrado, S vezes 100. Não é? E aqui também eu tenho como calcular a reatância e a resistência. A resistência do transformador é a resistência em percentagem, que é dada, tensão do transformador ao quadrado, S vezes 100, onde S é a potência aparente. O X é calculado pela raiz quadrada de Z ao quadrado menos R ao quadrado. Dessa forma, eu tenho os parâmetros do transformador. IK3, que é a corrente nominal, IK3 é a corrente de curto-circuito que eu vou calcular. IK3 é a tensão nominal do secundário do transformador dividido por raiz de 3 vezes a impedância. Então, eu tenho que calcular a impedância e tenho que encontrar essa tensão aqui, ok? IK3 também pode ser dado, simplificado, que é a corrente de curto-circuito, como nós vimos anteriormente, e N sobre a impedância percentual do transformador vezes 100. Aí eu tenho a minha corrente de curto-circuito. Aqui eu tenho o coeficiente de assimetria. Esse coeficiente de assimetria eu vou levar em conta no método simplificado apenas as resistências e reatâncias do meu transformador. Não vou considerar o restante não, porque o método é simplificado, né? Como é quase impossível de saber o instante em que se dará o curto-circuito, como eu mostrei no primeiro slide, foram desenvolvidos métodos simplificados, né? Onde a gente atribui a relação, aqui eu troquei, tá, pessoal? Coloquei X sobre R. Na verdade, a relação é R sobre X. Se eu acho a relação R sobre X, eu vou ter o coeficiente de assimetria, porque eu não sei, como eu mostrei no exemplo anterior, no slide, lá no primeiro slide, eu mostrei que a gente não tem como saber, é quase que impossível você saber o instante em que aconteceu aquele curto-circuito. Então, eu vou utilizar essa curva aqui, onde ela me dá a resistência ômega, a reatância e a impedância total, onde eu vou estar calculando a relação R sobre X
venho nessa curva e obtenho aqui o coeficiente de assimetria, que ele varia de 1 até 2. Esse coeficiente de assimetria, eu vou utilizar ele para fazer uma correção na corrente de curto-circuito no ponto que eu quero calcular. Então, pessoal, esse método é o método simplificado. Lembrando que o método completo, a corrente de curto-circuito terá um valor menor um valor menor do que a corrente calculada no método simplificado. Mas o método simplificado, ele é mais rápido e te dá uma visão geral. Em outra aula, eu coloco o mesmo exemplo, o método completo. O método completo vai ter uma corrente menor do que esse método que nós vamos fazer aqui agora. Então, é importante achar a relação R sobre X. Aqui eu tenho as relações do meu transformador. E aqui eu tenho o coeficiente de assimetria, porque eu não sei o instante que ocorre o curto-circuito. Se o curto-circuito ocorrer no pico de tensão, eu tenho a simetria máxima, mas eu não sei quando acontece, então eu vou fazer a relação R sobre X, encontrar essa simetria e multiplicar pela corrente IK3. Bom, agora no nosso exemplo, vamos nos fixar numa subestação cujo diagrama unifilar vai ser apresentado a seguir, e nós queremos calcular a corrente de curto-circuito, aqui é corrente de curto-circuito, no ponto A. Essa subestação tem dois transformadores de 225 kVA, tem uma tensão primária de 13,8 kV e tem uma tensão secundária de 220 trifásico/127. Tem uma impedância percentual desse trafo de 5%, uma resistência R percentual de 1%, a configuração do transformador é estrela-triângulo, né? O nível de curto-circuito da concessionária é 250 MVA, tá? Esse é o nível de curto-circuito. Então, veja o diagrama unifilar agora. Então, nós temos aqui o diagrama unifilar, eu tenho a entrada da concessionária em alta tensão, tenho um disjuntor lá de entrada na concessionária, tenho aqui no secundário 13,8 kV. E tenho um transformador T2, T1 e T2, operando em paralelo aqui, né? Onde eu quero calcular o curto-circuito no lado secundário do meu transformador. Então, essa figura ela vai representar o diagrama unifilar de uma subestação de alta tensão. Tem o transformador, tem o disjuntor, tem meu transformador aqui, né? Tem a entrada da concessionária. Bom, nós queremos calcular a corrente curto-circuito dinâmica, né? Nós vamos calcular a corrente curto-circuito dinâmica, que é a de pico, no ponto A. Então, eu vou calcular os parâmetros do transformador. Eu vou utilizar, no método simplificado, apenas os parâmetros do transformador. Quero achar a impedância Z do transformador. Foi dado a impedância percentual, que é 5%. Aplicando aquela expressão que Z é Z percentual, que multiplica V ao quadrado sobre a potência aparente vezes 100. Fazendo esses cálculos, a gente encontra que a impedância Z desse transformador é 10,75 miliohms. A resistência desse transformador é a resistência percentual dele vezes V ao quadrado dividido pela potência aparente dele vezes 100. Né? Então, é 220, eu quero calcular o curto-circuito trifásico, 220 ao quadrado dividido por 225 vezes 100. Isso aqui deu 2,15 miliohms. Agora eu calculo o X. O X é o quê? É a raiz quadrada da impedância ao quadrado menos a resistência ao quadrado. Então, é 10,75 ao quadrado menos 2,15 ao quadrado. Isso aqui vai me dar uma reatância desse transformador de 10,53. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar a relação R sobre X. R sobre X é 2,15 mili dividido por 10,53. Logo, eu acho R sobre X igual a 0,2. Eu vou usar esse 0,2, pessoal, para calcular a assimetria da corrente. Como a gente não sabe, ou é muito difícil e complicado de
de determinar o ponto exato que aconteceu o curto-circuito, que vai acontecer o curto-circuito, eu acho a relação R sobre X e vou lá naquela curva que eu mostrei e encontro qual é o coeficiente de assimetria. Bom, agora vamos achar a corrente de curto-circuito. Primeiro, achar a corrente nominal do transformador. É um transformador trifásico, raiz de 3, VNN, logo eu acho IN, que é a corrente nominal do transformador, é 225 vezes 10 a terceira, que é a potência do transformador, dividido por raiz de 3, 220. Logo, a corrente nominal desse transformador é 590,4 amperes. A corrente de curto-circuito trifásica no ponto A vai ser IK3 é igual a 590, que é a corrente nominal, vezes 100 dividido pela impedância percentual. Né? Essa equação eu tinha mostrado anteriormente. Qual o valor da corrente curto-circuito? 11,8 kA. Essa é uma corrente eficaz. Qual o valor da corrente eficaz pelo método simplificado? 11,8 kA. Só que eu vou fazer uma correção dessa corrente em função da sua assimetria. Então, para saber a corrente de curto-circuito no ponto A, precisamos conhecer a relação. E nós já achamos a relação R sobre X, que deu 0,2. Olhando na curva anterior, R sobre X, aqui é 0,2, tá, pessoal? R sobre X igual a 0,2 dá um fator de assimetria de 1,53. Logo, eu chamei de ISA, que é a corrente dinâmica, que é a corrente de pico. Corrente dinâmica de pico é 1,53 vezes raiz de 2. O que é o raiz de 2? Multiplicando o valor eficaz, é o valor de pico. Então, é 1,53 vezes raiz de 2 vezes 11,8 aqui. Logo, a corrente dinâmica de curto-circuito pelo método simplificado no ponto A é 25,53 kA. Se eu quero achar essa corrente no ponto A eficaz, é só dividir isso aqui por raiz de 2. Aí ficaria 1,53 multiplicado por 11,8. Né? Aqui eu tenho a corrente dinâmica eficaz, ou seja, a corrente dinâmica eficaz, não, temos a corrente dinâmica. Essa corrente dinâmica, pessoal, é a corrente de pico. Tá? Se eu quero achar a corrente eficaz, é só dividir 25,53, você divide 25,53 dividido por raiz de 2. Quando você divide por raiz de 2, você tem uma corrente eficaz no ponto A, levando em conta o coeficiente de assimetria, ela vai dar 18,05 kA, eficaz, tá? Corrigindo essa corrente. Se você multiplica 11,8 vezes 1,53, você tem a corrente eficaz no ponto A, levando em conta o coeficiente de assimetria. Nesse caso, eu multipliquei por raiz de 2, porque eu estou achando a corrente dinâmica de pico. O que é o valor de pico? É o valor eficaz vezes raiz de 2. Está aqui, o valor eficaz 11,8. Vezes o raiz de 2, vezes a simetria. Aqui dá 25,53, porque é a corrente dinâmica de pico. Então, esse é o método simplificado. Numa próxima aula, eu vou fazer um método completo. O método completo, a aula vai ser muito maior, porque tem mais cálculos. Eu vou levar em conta a impedância dos cabos, e vocês vão ver no final da história que, pelo método simplificado, o valor da corrente IK3 e ISA são menores do que do método completo, tá? Mas esse método simplificado, ele é adequado para que vocês possam, de forma rápida, calcular o nível de curto-circuito. Aqui eu trago, para vocês verem de onde eu tirei o 1,53, eu venho aqui 0,2, venho até aqui, aproximadamente 1,53,
que é o coeficiente de assimetria, que é multiplicado por 18, foi o valor lá da corrente, você vai ter o valor da corrente de curto-circuito no ponto A, corrigida em função da assimetria. Pessoal, dessa forma a gente encerra essa aula, usando a bibliografia do Hélio Creder, e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica, porque é o canal onde você tem cálculos, você tem prática, juntos em um canal que vai lhe ajudar a melhorar o seu conhecimento. Fiquem ligados, compartilhem e dê seu like. Um abraço a todos vocês.